A gente sabe que algumas empresas possuem prestadores de serviços no Simples Nacional e alguns possuem dúvidas sobre como ficarão essas prestadoras num cenário de reforma tributária. Também iremos abordar a questão das empresas do Simples Nacional, se vai valer a pena, se não vai, tudo isso, beleza? A ideia é literalmente a gente recapitular um pouco do que nós já falamos e atualizar algumas questões que é, precisam ser atualizadas para com vocês, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui. A nossa dinâmica ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? Comigo aqui hoje está o meu colega de trabalho, Eldo, né? Ele também é da equipe da Como Tributar. E também está presente aqui o Jonathan e o Andrew, que também são membros da Como Tributar. O Eldon, vou deixar ele se apresentar, mas ele vai conduzir a apresentação. E enquanto ele fala, eu vou lhe fazendo alguns comentários e buscando sempre que possível a interação de vocês também. Então, Eldon, passo para você a palavra para que você possa se apresentar, tá bom? Boa tarde, pessoal. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Me chamo Elton, faço parte da equipe da Como Tributar e nessa trajetória de Como Tributar aí já tenho quase 5 anos já de empresa com grande satisfação. Hoje é um assunto bem relevante, mas a gente já comentou, vamos recapitular o assunto da reforma tributária. Mais para frente a gente pode até elaborar uns estudos e comentar sobre os produtos, tá? Em si, vamos lá, falar sobre a reforma. Perfeito. Então, assim, a gente vai dar sequência aqui. Queria só lembrá-los que vocês estão livres aí para levantar a mão, interagirem sempre que ficarem com dúvidas sobre algum ponto, ou se quiserem trazer algum questionamento particular do dia a dia de vocês, beleza? Fiquem bem à vontade para interagirem conosco. Então, vamos dar sequência, tá bom, Elton? Vamos lá. A gente vai falar sobre o IVA dual e o imposto seletivo e as principais novidades da reforma. Vamos contextualizar isso e o objetivo, né? O sistema tributário brasileiro hoje é historicamente conhecido por sua complexibilidade, carga tributária administrativa elevada e múltiplos tributos. Isso significa, hoje, com o ICMS, a gente tem N tributos para um produto. Um caso bem simples aqui, específico, aqui, o Pão de Forma. Hoje, no Rio de Janeiro, ele pode ser ST, tanto como diferido. Então, isso varia como a loja recebe, tá? E tem as suas especificidades. Essa estrutura gera insegurança jurídica e dificuldade na apuração correta dos impostos e distorções econômicas entre os setores e regiões. Então, hoje no Rio é uma tributação, em Minas é outra, Espírito Santo é outra, São Paulo é outra, e assim por diante. Vamos lá. Diante desse cenário, a reforma tributária surge com o objetivo de simplificar isso, tá? Unificar, modernizar o sistema tributário sobre o consumo. Então, vamos lá. A reforma tributária, ela quer fazer um sistema único em que prevaleça para todos os estados. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, cesta básica é um. São Paulo é outro, Minas é outro. Com a reforma, ele vai unificar essa parte, onde o benefício fiscal, as reduções sejam as mesmas para o Rio, para Minas, São Paulo, Espírito Santo e demais estados, tá? Com isso, vamos ter a criação, vamos lá, vamos ter a substituição, primeiro, dos tributos da PIS e COFINS, IPI, ICMS e ISS por CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Agora a gente vai mostrar como vai ser isso na prática. Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui um comentário rapidinho, Eldon. Aí você Pode ficar à volta lá vontade. rapidinho na outra página. Então, gente, quando a gente fala aqui de simplificação tributária, a gente está falando de acabar com uma loucura legal e assim legal na estrutura jurídica das leis no Brasil, né? É, a reforma tributária ela vem, para vocês terem uma ideia, para substituir e eliminar mais de 5 mil legislações de ISS, por exemplo, né? O Brasil tem 5 mil municípios e cada município tem uma legislação de ISS. O Brasil tem, deixa eu ver, de cabeça eu não lembro, né? Se fosse no ensino médio eu lembraria, né? Estados no Brasil, quantos? Vamos ver quantos são. O Brasil ele tem 26 estados, né? Mais o Distrito Federal. Então, a reforma tributária ela vem para eliminar 27 regulamentos do ICMS, né? Então, a reforma ela já elimina de cara 5 mil legislações de ISS, 26 regulamentações de ICMS, são os 26 estados mais Distrito Federal, ela vem para eliminar a legislação do PIS e da COFINS,
são legislações distintas, embora o fato gerador seja o mesmo. Então, a ideia é diminuir uma complexidade tributária absurda, que é praticamente inacessível para quem, por exemplo, começa na área fiscal ou quem vem de fora e quer investir no Brasil, né? Então, a ideia principal da reforma é justamente isso: eliminar esse absurdo de legislações, artigos, decretos e por aí vai, e colocar tudo em um texto só, regulamentado, que é a PL da reforma tributária. Então, naturalmente, com isso, nós teremos uma simplificação na arrecadação tributária, vai ficar mais clara a arrecadação, nós teremos menos burocracia e, por consequência, também menos dispositivos judiciais, ações judiciais por conta de contribuição que alguns juristas não entendem que é devida, e por aí vai, beleza? Só para dar um contexto do porquê a reforma tributária ela acaba sendo talvez necessária para o Brasil, né? Todo mundo aqui que é de supermercado, de 2016 para cá, certamente exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa é o que a gente chama aqui no universo contábil e no universo jurídico de a tese do século, né? Que foi uma tese que fez com que várias empresas deixassem literalmente de pagar PIS e COFINS aí por anos, por conta de créditos que haviam sido acumulados aí ao longo de todo esse tempo, onde o ICMS fazia parte ali da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, a reforma ela também vem para mitigar essas ações judiciais, que, de certa forma, reduzem a receita e a arrecadação da União como um todo. Então, a ideia é literalmente simplificar, tornar um modelo de apuração hoje, que é extremamente complexo, em algo mais simples. Vou trazer aqui um outro exemplo para vocês. Quem aqui tem matriz e filial sabe, ou pelo menos já ouviu falar, que cada matriz e cada filial entrega sua própria obrigação fiscal para o Estado, né? Que é o que a gente chama de SPED fiscal, o FD-ICMS, né? Então, cada empresa apura seu ICMS. Na reforma tributária, quando ela estiver plenamente implantada, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o cronograma, não vai ser mais necessário também a entrega pontual por filial de obrigações acessórias. Vai ser tudo unificado. Então, vai ser extremamente simples, embora, claro, nós ainda não tenhamos de forma clara qual vai ser o modelo de apuração ou entrega dessas informações, mas sabemos que será bem mais tranquilo e mais fácil do que nós temos hoje. Pode seguir, Aldo. Vamos lá, pessoal. Como será essa substituição de impostos, né? Todos estão me ouvindo? Está bem claro aí o som? Estamos te ouvindo. Deu uma falhadinha, mas voltou. Pode seguir. Beleza, vamos lá. Como será essa substituição dos impostos? Hoje, o ICMS e o ISS será substituído pelo IBS em 2026, tá? Na verdade, não. Começa a implantação, perdão. Começa a implantação em 2026, a substituição total será em 2033. Então, vamos lá. O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. O CBS vai substituir a PIS, a COFINS e o IPI. Estou dando uma bugada aqui no computador, gente. Desculpa aí, está travando um pouco. Está embolada a imagem? Pessoal, estão me ouvindo? Opa! Carlos, você está mutado. Está travando aqui. Enquanto você vai arrumando essa questão técnica, eu vou dando conceito aqui para a galera, beleza? Então, o que acontece, gente? O IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, ok? E o CBS ele substitui o PIS, o IPI e a COFINS. Só que qual que é o detalhe aqui, talvez mais importante? É que o PIS e a COFINS eles já serão extintos em 2027. O que isso significa? Que nós teremos aí cerca de 13 meses e 11 dias, tá? Daqui a 13 meses e 11 dias, vocês não vão mais lidar com PIS e COFINS. E isso vai afetar principalmente empresas que são do lucro presumido, por exemplo, né? Empresas que são do Simples Nacional, mas que fazem
a apuração do ICMS à parte, porque já estourou ali o sublimite, né? Então, é interessante que a gente já faça ali uma leitura sobre essas mudanças, principalmente no sentido de o que que hoje eu tenho no meu dia a dia que talvez não esteja 100% alinhado àquilo que a reforma entende como princípio de não cumulatividade plena, né? A gente sabe que a gente, enquanto supermercado, a gente adquire mercadorias, contrai despesas, contrai também serviços de qualquer tipo de pessoa ou empresa, né? E aí entra um ponto interessante. Será que essas empresas elas vão estar preparadas para um cenário de reforma tributária? Será que não vão estar, né? Porque a gente vai ter aí 13 meses, como eu falei, para se adaptar e fazer um filtro melhor sobre quem nós contraímos, sobre de quem nós contraímos essas despesas, né? Eldon, estabilizou aí? Estão me ouvindo? Estamos te Certinho? ouvindo. Então, Tá, assim, perfeito. certo. Então, assim, o IBS ele vem para substituir o ICMS e o ISS, só que ele só começa a ter efeitos práticos no que diz respeito a desembolso do seu dinheiro, né? Você literalmente começar a pagar lá em 2028. Vai começar bem devagarzinho ali com 10, 15%, e depois ele vai crescendo. Agora, o CBS, né, que vai substituir o PIS e a COFINS, esse a gente já tem que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Você já começa a pagá-lo de forma prática e direta em 2027. Então, nós teremos aí ao longo de todo esse ano para, por exemplo, rever contratos, rever fornecedores, e a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso ali com calma, com bastante atenção com vocês aí ao longo da nossa live. Beleza? Isso, exatamente. Em questão da CBS, a gente vai falar da transição mais para frente em relação à reforma. Então, recapitulando aqui, como eu já mencionou, o IBS era substituído, quer dizer, o ICMS era substituído pelo IBS e o ISS em relação ao IBS. CBS vai substituir a PIS, a IPI e COFINS. O ISS é o imposto seletivo. Ele vai incidir sobre algumas mercadorias, tá? E para o setor, do ramo do supermercadistas, vai ser bebidas alcoólicas, fumígenas, no caso cigarros, e bebidas açucaradas, que também vai incidir IS, tá? Não é todos os produtos. Continuando. Aí, assim, galera, o que que é isso aqui, na verdade, né? Não vai mais existir substituição tributária na reforma tributária. É claro que vão ter produtos que vão ser tributados na primeira fase, que é o que a gente chama ali de monofase, serão poucos produtos, né? Mas tecnicamente não vai ter mais ST, né? Só que a gente sabe que existem produtos que são nocivos à saúde humana, né? Como o tabaco, como a bebida alcoólica, como bebidas açucaradas, e também a gente sabe que há produtos e cadeias, né? Segmentos que são estratégicos para o governo, especialmente no que tange ali a arrecadação tributária, como, por exemplo, o setor automobilístico. Então, a ideia do IS, que é o imposto seletivo, é tapar esse buraco na arrecadação, né? Então, você imagina se o Estado ele resolve eliminar a subvenção tributária e não coloca nada no lugar, há uma perda de arrecadação muito grande. Então, o IS pense nele como um tapa-buraco, né? Então, assim, o governo ele vai continuar arrecadando o ICMS-ST sobre carros, só que agora o nome para isso vai ser IS, é o imposto seletivo, tá bom? É claro que na literatura da lei complementar não está assim, né? Mas aí a gente vem aqui para fazer uma releitura que fique fácil a compreensão para vocês, beleza? Então, vamos lá. Principais mudanças no sistema tributário. A reforma tributária ela traz transformações significativas para o varejo alimentar, especialmente para o setor supermercadista, que lida com um alto volume de mercadorias e grande complexibilidade tributária. Vamos falar agora das principais mudanças. Vamos lá. A substituição tributária, como o Carlos já mencionou e já destacou. Havendo a instituição da PIS, da COFINS, ICMS, ISS e IPI, com a criação de CBS, que é o Imposto Federal, e o IS também é um imposto federal, que vai substituir a PIS, COFINS e IPI, e IBS, o Imposto Estadual Municipal, vai ter a substituição do ICMS e do ISS, tá? Como a gente mencionou... Aqui, galera, desculpa, Eldo. Pode falar. Galera, aqui, galera, é importante ressaltar o seguinte, tá?
Observem que o CBS ele é um imposto federal, né? E o IBS, que é o que vai substituir o ICMS lá em 2028, né? A partir de 2028, ele é estadual. E aí, o que é importante a gente ressaltar aqui? Esse IBS, que é de competência estadual, vão ser criado um comitê de gestão do IBS, né? Já foi criado, já tem até um portal oficial para ele também, e esse comitê ele vai regulamentar sobre o IBS, né? Ele vai definir, por exemplo, as alíquotas de cada estado, porque a principal mudança da reforma é que a gente vai ter uma legislação unificada, né? Então, nenhum estado vai ter autonomia para mexer naquele texto principal, que é o que acontece hoje no. A gente tem uma lei Candir, mas cada estado regulamenta e às vezes o decreto ele excede, o governador ele excede um pouco os poderes ali e promove algum decreto que concede incentivos fiscais exclusivos para determinados setores, como é o caso do Rio Log, o caso de indústrias do trigo, que é o caso do diferido no Rio de Janeiro. Então, esses mecanismos, essa liberdade, né, que os estados, na figura do governador ou de seus deputados estaduais, têm para alterar a estrutura do regulamento do ICMS, isso não vai acontecer mais, entende? Porque a lei federal ela só pode ser alterada uma vez que seja aprovada ali na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, não vai haver mais uma maleabilidade no que tange ali a alterar a legislação, né? Então, esse comitê que vai definir as alíquotas de IBF, eles só vão ter efetivamente esse poder de definir quais serão as alíquotas que eles irão praticar em cada estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que a gente ainda tenha uma alíquota de IBS de, por exemplo, 15% no Rio, e em São Paulo a alíquota de IBS ela seja, não sei, 14,5%, e aí no Espírito Santo seja 13%. Isso pode sim continuar acontecendo, tá bom? Só que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Do porquê, mesmo com essas práticas, isso não vai nos afetar tanto. Mas é importante vocês lembrarem aqui o seguinte, tá? Que o CBS ele é de caráter federal, então ele vai ser muito pouco mexido, e agora o IBS ele é de caráter estadual, né? E há um comitê gestor que vai dar um pouco de autonomia para os estados em relação à alíquota que vai ser praticada, beleza? Exatamente. Resumidamente, é só isso. O IBS, o Estado e o município só vão poder mexer na alíquota. No texto, nos benefícios fiscais, que são agora são as reduções que irão incidir sobre os produtos, eles não vão poder mexer. Apenas na alíquota. Vamos continuando. E aí, Neldo, é até importante a gente ressaltar, Neldo, que a gente já tem, por exemplo, mapeado aqui na Como Tributar, como que cada produto no supermercado vai ser tributado, Neldo. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, né? Não, com certeza. A gente vai até elaborar um estudo para fazer a apresentação desses produtos, né? Para ficar mais um texto mais didático, né? Dizendo que, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo bem claro, hoje na cesta básica, é 7% da cesta básica que é pago na saída. Com a reforma, a cesta básica vai ter redução de 100%. O que significa, ao invés de ser isento, vai existir um cálculo de ICMS em si, o destaque do texto em si, no entanto, terá redução de 100% na base de cálculo. Então, resumindo, não vai incidir nenhum imposto na venda desse produto com a implantação total da reforma tributária. Então, a gente está falando, Eldo, de uma economia, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, Eldo, de um mercado que está ali com um público que é C e D, que consome bastante cesta básica, né? Que faturamento ali de cesta básica gira em torno de 50% em relação ao faturamento global. Por exemplo, fatura 1 milhão, 500 mil é só a venda de cesta básica, né? Arroz, feijão, óleo, carne, por aí vai. A gente está falando, então, de uma redução, literalmente, no ICMS, no PIS/COFINS que essa empresa paga, né? Já que a gente está falando de uma redução de 100%, é isso? Com uma venda aí de 50 mil, por exemplo, aí, de cesta básica, 7% disso, R$ 3.500. Então, por exemplo, seria R$ 3.500 no bolso do supermercado. Tá? Um exemplo bem clássico, assim, no cálculozinho que você fala com um fosse de padeiro, né? Cálculozinho, um papelzinho. No entanto, padaria, né? Pode falar. Pode falar, Carlos. Não, é a continha de padaria, né? Então, por exemplo... Isso, é uma continha de padaria. Se você fatura 100 mil reais hoje lá no seu açougue, a gente sabe que é bem mais do que isso, né? Você tem ali um débito de ICMS de 7%, né? Então você paga 7 mil de ICMS sobre essa venda de 100 mil reais. O que vai acontecer é que na reforma tributária, essa sua venda no açougue,
ela não será tributada de IBS nem de CBS, né? Então, quando tiver 100% implantado, né, Elton, você vai ter literalmente uma economia, você não vai mais pagar esse imposto. Não vai. Exatamente, não vai Beleza? pagar mais imposto. Como a gente já sabe, itens do açougue só vai incidir ICMS, não tem PIS e COFINS. Agora, com a reforma tributária, não vai ter o IBS e nem o CBS. Nem de competência estadual e nem de competência federal. Não vai existir nenhum e nem outro. Perfeito? Não, o que é importante ressaltar aqui, gente, é o seguinte, é que a reforma tributária pro supermercado, ela é vantajosa, tá? A gente vai falar mais à frente, claro, mas a gente vai ter uma série de produtos que terão redução na carga tributária. E esse é um ponto que, nesses posts que a gente vê na internet, em Instagram, que vendem a reforma como talvez ali um caos tributário, uma alíquota absurda, para o supermercado, isso não se converte em realidade. Na verdade, é muito mais o contrário. Nós iremos experimentar o que o supermercado nunca viu na história, que é literalmente uma redução global na carga tributária dos produtos. Isso é absurdo, é uma economia gigante. Beleza? Vamos lá, Eldo. Vamos lá. Como já diz aqui, uma redução burocrática no sistema, unificação da apuração da estruturação, eliminação das regras variadas entre os estados, como a gente já mencionou. Então, isso vai acabar mediante a reforma tributária. 3. Tributação no destino e fim do OST. Então, vamos lá. O imposto passa a ser cobrado no estado de consumo, a substituição tributária será extinta, impactando diretamente na formação do preço e no fluxo de caixa do varejo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo bem prático aqui, quem faz compras do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo não tem convênio de ICMS com o estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. O Espírito Santo gosta de fazer muita promoçãozinha com shampoo, esses itens de higiene pessoal. Só que esses produtos no estado do Rio de Janeiro, shampoo, creme, são tudo substituição tributária. Então, o que acontece? Como o estado do Espírito Santo não tem convênio de ICMS com o estado do Rio, ele não é sujeito passivo de efetuar o recolhimento do ICMS-CT. Então, o que ele faz? Envia tributada a 12%, e aqui, no destino, a loja é obrigada a efetuar o recolhimento do ICMS-CT. Com a reforma tributária, não vai incidir mais o ICMS-CT, e a tributação da mercadoria tem que ser de acordo com a tributação do estado de destino. Mas vamos lá, Elda, vocês acabaram de mencionar o seguinte, a tributação unificada, correto? Correto, vai ser a mesma para todos os estados. Como também mencionamos que a alíquota varia de estado para estado, a de IBS. Então, a de IBS varia de estado para estado. Então, logo, se eu efetuar uma compra do Espírito Santo, ele tem que enviar com a minha alíquota, com a alíquota do meu estado, e não a alíquota de origem. Então, o que a gente já pode notar? Que não vai haver a diferença de alíquotas. Não havendo diferença de alíquotas, não gera DIFAL. Então, resumindo, a gente vai ter um crédito integral da mercadoria com a reforma tributária. Assim, de modo geral, gente, quando você compra de fora do estado, aquele DIFALzinho que você vê no seu sistema, aquela diferença de custo, que vocês ficam loucos para entender por que está dando essa diferença, né? A gente pode até estender isso até mesmo para o Rio Log, tá? Porque não vai mais haver Rio Log. Então, aquela dor de cabeça que você tem por conta de um preço que você negociou com o seu comercial, na hora de dar entrada não está batendo, isso não vai mais existir. Então, tecnicamente, todo produto que você negociar, o preço de custo vai sempre bater no seu sistema. Por quê? Nós não teremos mais diferenças tributárias, entende? Então, independente de quem você compra, de quem você compra o produto, a mercadoria, a pessoa que vendeu, ela vai seguir a regra de tributação do estado de destino, ou seja, do seu supermercado, de onde você está localizado. Então, se a sua alíquota ela é, por exemplo, 15%, se você comprou do Espírito Santo, Bahia, Goiás, enfim, o seu fornecedor ele vai seguir e vai tributar a 15%. Então, esquece essa ideia, essa dor de cabeça que você tem para lidar com DIFAL, comprar ativo de fora do seu estado, né? Ilha de congelados, até mesmo um veículo importado, muito comum para quem compra RAM, por exemplo, né? Esquece você ter que calcular ICMS de FAO, esquece aquela pegadinha de você comprou e depois a contabilidade te manda uma guia de ICMS de FAO para você pagar
Isso não vai mais acontecer com a reforma tributária, porque a tributação a ser respeitada é a do estado de destino. Então, gente, isso é maravilhoso, entende? Vocês imaginem vocês não terem que lidar com ICMS-ST, vocês imaginem vocês não terem que lidar com custo que não bate no sistema, vai ficar extremamente tranquilo. Entendam que o foco parece que vai estar muito mais voltado à parte gerencial. É como se o que literalmente importasse é como você vai comprar, como você vai vender, qual margem você vai praticar. Porque a parte tributária ela vai estar mais simplificada. Tá? É, E aí a questão do fim da substituição tributária. Né? Então, assim, a gente sabe hoje a guerra que é, especialmente em estados como São Paulo, por conta da CAT 42, né? Regime aplicativo de tributação. Então, assim, a verdade é que os estados não querem lidar com essa questão de ressarcimento ou compensações de ICMS-ST. Então, a reforma tributária ela vem para eliminar isso também, e é extremamente proveitoso. Pode seguir, Aldo. Alguém Perfeito. quer fazer algum comentário, gente, até aqui? Tudo bem? Se quiser fazer um comentário, pode levantar a mão, mandar uma dúvida no chat que a gente vai respondendo. Pode interromper aí normalmente, tá, gente? Que a gente vai parar para sanar as dúvidas de vocês. Uhum. Continuando. Impacto no cadastro de produtos. Então, vamos lá. Será essencial uma revisão completa do cadastro fiscal, tá? Incluindo as NCMs, CFOPs e classificação corretas, pois qualquer erro pode gerar perdas de crédito ou autuações. Mediante a reforma tributária, ela é bem específica em relação aos itens que compõem as reduções de base de cálculo, tá? Na reforma tributária, não tem isenção. São reduções de base de cálculo. Então, ela é bem específica ao produto e ao NCM, que ali consta que vai estar no benefício fiscal. Ok? Pessoal, volta rapidinho, Eldo. Sim? Isso aqui que o Aldo está falando para vocês, gente, é o seguinte, tá? No supermercado existe uma prática que vocês quase não fazem, né? Para não dizer o contrário, que é a seguinte: vocês fazem as coisas com muita pressa às vezes, tá? Eu entendo que a mercadoria chegou, você precisa lançar logo, botar para de venda, porque senão você não vende, não gera faturamento. Só que na reforma tributária, vocês vão precisar fazer as coisas com mais programação. Talvez realizar um processo de conferência cega, né? Que é aquele lançamento da nota fiscal antes da mercadoria chegar, né? Por quê? Na reforma tributária, gente, como você descreve o produto e a NCM que você atribui a esse produto vai literalmente determinar se você vai obter ali uma redução na base de cálculo, ou seja, pagar menos impostos ou não, entende? E hoje no supermercado é mais ou menos o contrário, né? O que acontece hoje é o seguinte: é claro que isso se deve também à alta rotatividade que vocês têm no segmento, né? A gente entende que existe uma alta rotatividade, então é difícil você manter um padrão de qualidade por um tempo longo, na verdade. Mas qual que é o ponto? Hoje há uma classificação muito genérica. Assim, desculpa falar, mas vocês classificam de qualquer maneira. Qualquer nome vocês dão para o produto, entende? Às vezes vocês colocam qualquer NCM ali só para poder vocês conseguirem cadastrar o produto e já mandarem para de venda. E na reforma tributária, isso não vai ser possível, entende? Isso é um problema ainda maior para os produtos de código interno, né? Então, estou falando aqui de produtos do açougue, produtos de hortifruti, né? Produtos do bazar, em alguns casos. Então, é importante que a classificação ela seja clara. Então, por exemplo, se é tomate cereja, então é tomate cereja, né? Vai ter que escrever tomate cereja, não ter cereja, o que acontece em alguns casos, entende? Então a descrição ela precisa ser clara e a classificação NCM também, entende? Então é importante que você atribua o NCM correto ao produto que você está classificando, porque é isso que vai assegurar se você vai ter uma redução de 100% ou se você vai tributar, a não sei, uma alíquota de 28%, entende? Então, descrição é fundamental na reforma tributária. O que eu quero dizer com isso? A sua equipe de CPD, a sua equipe que lança documento fiscal na sua empresa, ela vai precisar ser treinada, entende? Não existe ali um cenário onde você vai entrar na reforma tributária e você não chamou a sua equipe para qualificar. Você não deu um treinamento para eles sobre o que é reforma tributária, beleza? Isso não deve acontecer no seu negócio, ok? A gente tem que levar a coisa com seriedade. Então,
trazer a sua equipe para perto, chamar a gente, dar um treinamento para ele vai ser fundamental. Vai definir se você vai, na reforma tributária, pagar menos impostos, que é o que a gente espera para o supermercado como um todo, ou se você vai ser só aquele cara que vai estar pagando ali aquele imposto cheio e não entendendo o porquê o seu amigo, que é supermercado, paga mais barato que você. Literalmente vai ser isso. Vamos lá, Eldo. Exatamente. Continuando. Item da cesta básica, como a gente já mencionou, a cesta básica será unificada nacional. Então, a redução da cesta básica será 100% para todos os estados, ok? Então, aqui é bem simples. Então, vamos lá. Como a gente já mencionou, extinção do diferencial de alíquotas, ou DIFAL, tá, gente? No novo sistema, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, será integralmente pago em favor do estado de município de consumo, no caso, o destino. Não haverá mais a necessidade de alíquotas interestaduais e nenhum mecanismo de partilha, que gera o DIFAL. Então, como a gente já disse, comprando de fora do estado, tende a enviar de acordo com a alíquota do estado de destino, e não de origem. Desse modo, Isso muda. não vai gerar DIFAL. Pode falar, cara. Desculpa, Eldo. Isso muda tudo, gente. Então, assim, comprei mercadoria, eu pago o imposto de acordo com o estado de destino. Prestei um serviço para outro estado, eu pago o ISS, no caso o IBS, de acordo com o estado de destino, ok? Então, isso vai afetar, inclusive, nós enquanto contabilidade, né? A Focus, ela presta serviços para clientes no Rio de Janeiro, mas para clientes também em São Paulo, Goiás, Bahia, Paraná e em outros estados aí do Brasil. Então, nós, enquanto contabilidade, olha que loucura, nós também estaremos sujeitos a essas regras, né? Então, a carga tributária que nós iremos pagar quando nós prestarmos um serviço para o Paraná será uma. Quando nós prestarmos um serviço para Goiás, será outra, e assim sucessivamente. E isso também é a realidade de despesas que vocês vão contrair no dia a dia, ok? Continuando. Simples Nacional. Simples Nacional, a gente vai ter duas regras. Vamos lá. No Simples Nacional, ele vai ser mantido na reforma tributária, mas com ajustes pontuais. As empresas optantes continuarão pagando tributos na forma unificada, que é dentro da DAT, que é Documento de Arrecadação do Simples Nacional, incluindo o novo IBS e CBS. Isso tudo vai ser dentro da DAT, tá? No entanto, eles terão a opção de permitir ou não crédito, tá? Hoje em dia já é assim. No caso 101, 102, com permissão de crédito e sem permissão de crédito. Mas como isso vai ficar na reforma tributária? Vamos lá. Na regra padrão, tá? A empresa do Simples Nacional segue como já acontece. O IBS e a CBS estarão embutidos na DAS, ou documento de arrecadação do Simples Nacional, na nota fiscal, não há destaque do IBS e da CBS. Com isso, não vem crédito de ICMS, ok? No caso da reforma tributária. Então, a regra padrão não incide crédito. No entanto, se for conceder crédito, hoje em dia, quando concede crédito às empresas optantes do Simples Nacional, eu já vi casos de 3,9%, como também já vi casos de menos de 1% de crédito, tá? Na segunda regra, as empresas poderão conceder o crédito. Então, vamos lá. Isso permite que o comprador aproveite o crédito. No caso, eles vão enviar com crédito integral. Então, vou dar um exemplo. Se a alíquota de IBS é 17%, vai ser o crédito de 17%. No entanto, esse valor concedido do crédito integral não será dentro da DAS. As empresas, quando efetuarem, no caso, disponibilizarem o crédito, esse recolhimento será por fora da DAS. Tá? Então, empresas do Simples Nacional poderão ou não conceder crédito. Concedendo crédito, será o crédito total da mercadoria. Então, no caso, a alíquota total. Não concedendo, será zero de crédito. Perfeito? Aí, gente, qual que é o ponto aqui? Vamos lá, para vocês poder entenderem bem o contexto, especialmente aí para quem tem prestadoras de serviço. Então, ó, escutem com bastante atenção agora, beleza? Você que tem uma prestadora de serviço no Simples Nacional, por estratégia tributária, né, para você, enfim, economizar a questão dos encargos trabalhistas. Como que vai funcionar a sua empresa hoje que é do Simples? Você tem a possibilidade de você continuar exatamente como você já exerce a sua atividade hoje,
ok? Então, ou seja, seguindo ali o que a gente chama de regra padrão, não fazendo destaque de IBS e nem de CBS na reforma tributária. Lembrando que a sua nota fiscal de serviço que você presta para o seu estabelecimento, ela já também não destaca ICMS e também não destaca PIS/COFINS, né? Você pode seguir esse mesmo modelo, ou, se você quiser, você pode ir para a regra alternativa, né? Que é fazendo destaque de IBS e CBS. Lembrando que quem for do Simples Nacional e optar por essa regra alternativa, ela automaticamente entra no regime de não cumulatividade, né? Para esses dois impostos. Então, o que isso quer dizer? Como funciona o Simples hoje? Você fatura lá, por exemplo, R$ 50.000, né? A sua empresa está enquadrada em uma faixa de faturamento, tem ali um percentual do Simples, e você paga basicamente sobre o seu faturamento, um percentual sobre o faturamento. Vou dar aqui um exemplo, não sou especialista em Simples, mas vamos lá. Faturei 50.000, vou pagar, por exemplo, 2.500, ok? Basicamente é mais ou menos isso que funciona o Simples hoje. Você paga sobre um percentual sobre o seu faturamento. Nessa regra alternativa, você vai continuar fazendo a sua apuração do Simples Nacional normal, né? Porque no Simples também entra imposto de renda, CSLL, o próprio INSS, né? Só que a parte de CBS e IBS serão apuradas à parte. É como se você estivesse estourado o seu sublimite. Para quem já estourou aqui, sabe como é que funciona isso. Então, IBS e CBS você apura à parte. E aí você vai ter a oportunidade de tomar crédito sobre despesas da empresa, despesas que a sua empresa do Simples tenha contraído. Só que, naturalmente, para prestadores, isso não faz muito sentido. Por quê? Vocês não vão ter despesas. Então, a empresa que possui uma prestadora, você naturalmente vai seguir a regra padrão. Porque como você não tem despesas para compensar IBS e CBS, vai ficar tributariamente mais caro se você seguir a alternativa 2, né? Que é a regra alternativa. Ok? Então, quem tem uma empresa aí de prestação de serviço e que for continuar com ela, vai provavelmente seguir a regra padrão, né? Mas aí entra uma questão que é o seguinte. Deixa eu explicar para vocês aqui que eu acho interessante a gente pontuar isso. Deixa eu só localizar aqui, que eu já falei sobre isso no passado, né? O que acontece? É, esse mês saiu a resolução do CGSN 183 de 25. Nossa, é horrível quando a gente fala para vocês assim em código, né? Mas é porque a informação ela vem em código mesmo, né? Basicamente, o Conselho Gestor do Simples Nacional publicou uma resolução, que é a resolução 183 de 2025. Vou colocar aqui no chat, depois vocês podem pesquisar sobre ela também, tá bom? Mas, basicamente, o que essa resolução ela traz alguns pontos que, vamos colocar assim, que facilitam e aumentam o nível de fiscalização para empresas do Simples Nacional, né? Então, aquela empresa que você tem de prestação, que está no nome do irmão, do cunhado, da esposa, do filho, vamos colocar assim que o potencial dela ser fiscalizada daqui para frente é um pouco maior, entende? Então é interessante o quê? Que você converse com a contabilidade, converse com a gente, para que você possa entender e medir e também avaliar o risco da operação. Porque assim, ainda vai ser possível o processo de terceirização. Ele só está um pouco mais complexo. A reforma tributária, ela não vai inviabilizar o processo, né? Então, muita gente fica com medo se com a reforma tributária vai ser mais caro, se não vai ser, se vai ser vantajoso ou não. Assim, a ideia da prestação de serviço é a redução ali do encargo trabalhista, né? Você sai de 27,5, 28,5, se não me engano, para um 12. Então, essa economia, ela vai continuar existindo, entende? Porque a reforma tributária, ela é voltada para tributação sobre consumo, né? Então, ela vai substituir ICMS e PIS/COFINS. E isso nada tem a ver com a economia tributária no que tange a encargos trabalhistas. Então, tecnicamente, ainda vai ser econômico, ok? Até porque você vai ter a opção de seguir a regra padrão. Não vai ser obrigatório você fazer recolhimento de IBS, CBS no Simples Nacional. Todo mundo entendeu esse ponto? Dá um joinha aí se vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio junto comigo. Beleza. Então, assim, tecnicamente, vamos lá. Você vai continuar com a sua prestadora se você quiser,
É claro que há riscos por conta da nova resolução que o Comitê Gestor do Simples Nacional trouxe, mas isso não significa que a sua prestação de serviço hoje ela vai deixar de existir. O que você tem que fazer é procurar a contabilidade, entender esses riscos e buscar meios de blindar a sua operação, ok? Então, de modo geral, isso é o Simples para os prestadores, ok? E como que vai funcionar o Simples enquanto fornecedor do supermercado? Aí é o que o Eldon explicou, né? Eles vão poder destacar o IBS e CBS, embora eu acredito que eles não façam esse destaque, ok? E aí, gente, a gente pode entrar até no contexto aqui de fiscalização mesmo, né? Imagina o seguinte, você é uma empresa do Simples Nacional, você só tem que fazer uma apuração mensal ali obrigatória, né? Que é o DAS. Então, o seu risco de fiscalização é muito curto, muito pequeno, porque você só declara faturamento, ok? Você vai, imagina, você acha que os contadores vão instruir as empresas do Simples a fazerem outras apurações de IBS e CBS? Primeiro que a quantidade de trabalho vai aumentar. Então, eles não vão querer instruir isso a essas empresas do Simples. Segundo que, quanto mais obrigações e apurações você entrega, naturalmente maior também é o risco fiscal que você corre. Entende? Então, a tendência que a gente pode esperar do mercado, o movimento, vamos colocar assim, é que as empresas de fixação elas não façam nenhum tipo de alteração. É que elas não destaquem IBS nem CBS. Não precisa nem contar com isso. É claro que pontualmente vai ter aquela empresa X, YZ, que é diferente das outras, que vai destacar. Mas, de modo geral, a expectativa é que todos usem a regra padrão, ok? Isso a gente vendo assim, acompanhando o que a gente vê de mercado mesmo, tá bom? Vamos seguir, Aldo. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, dar agora a importância da NCM e da classificação tributária. Então, vamos lá. Uma classificação correta via NCM é, de fato, um ponto crítico para o setor supermercadista com a chegada da reforma tributária, IBS e CBS. No novo sistema, a complexibilidade não está mais nas alíquotas estaduais, mas sim na distinção entre o que tem a alíquota padrão, a alíquota zero e a alíquota majorada. Então, vamos lá. A alíquota padrão é a alíquota já estipulada pelo Estado ou mesmo pelo Distrito Federal. A alíquota reduzida são os produtos que têm a redução, que são elas de 100%, 60%, 40%, varia do anexo. E em relação à alíquota majorada, são os produtos que vão incidir o IS, que é o Imposto Seletivo. E esses produtos que vão incidir o IS, além do IS, vai ter a IBS e a CBS. Então, a correta classificação fiscal, a gente tem a garantia da alíquota zero, o controle das alíquotas reduzidas e os impactos dos produtos que incidem o imposto seletivo. Então, com a classificação correta, a gente consegue fazer a distinção entre as mercadorias e em si os seus benefícios fiscais. Perfeito? Quer fazer um complemento, Carlos? Assim, é só reforçar, Neldo, isso que a gente vem falando, né? Então, a classificação tributária, empresas como a gente, né, como tributária, eu vou puxar a sardinha para a gente mesmo, né, já que a gente está promovendo isso aqui para vocês, farão total diferença no dia a dia de vocês. Porque sem uma consultoria tributária, sem a aplicação da NCM correta, a descrição correta, vocês podem literalmente pagar mais caro, né? Então, Dani, já te dou a palavra. Então, o que acontece, né? Hoje, você tem ali um custo tributário sobre o seu faturamento que gira em torno ali de 8% a 10%, né? Que é a média tributária que um supermercado paga de imposto sobre faturamento. Com a reforma tributária, você pode literalmente cair para um 5%, entende? Você pode ter uma economia ali de 3%, 2%. Então, é uma economia muito grande. Só que essa economia ela está associada ao trabalho e ao empenho que você vai dedicar ao longo de todo 2026. É literalmente isso. Dani, pode falar. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem. A gente está estudando, né? Que a gente precisa estar atualizado. Em relação a essa questão do NCM, eu queria tirar uma dúvida. Uhum.
tem alguns produtos que têm o mesmo NCM e pode ser que tenha alíquota diferenciada na reforma. Aí como é que vai? Essa classificação não deveria, não sei se fica por conta do NCM ou SES ou por código de barras, porque eu até li uma reportagem sobre fralda e absorvente, por exemplo, que aí tem o mesmo NCM, mas vai ter tributação diferente. Aí como é que vai ser essa classificação? Assim, a fralda descartável, né, e os absorventes higiênicos, tampões higiênicos que vão possuir isenção, né, qual que é o ponto aqui, Dani? A galera, a referência que a gente tem para NCM é a tabela TIP, né, e também o sistema harmonizado, que é a NEST, que a gente fala. Então, a galera às vezes usa esse termo de que tem ali o mesmo NCM, quando isso nem sempre é verdade, entende? O que acontece muitas vezes, né, e aí é uma prática que você já conhece no mercado como um todo, é a utilização de um NCM que seja parecido com outro, porque aquele NCM às vezes não tem um destaque de IPI, ou tem uma redução de ICMS, ou não paga PIS/COFINS, por exemplo, né? É o que a gente vê, por exemplo, acontecer no caso do sorvete que vira sobremesa láctea, entende? Então, assim, Entendi. cada produto, ele tem ali, sim, um NCM específico para ele, né? Serão ali as raríssimas exceções que terão NCMs parecidos, ok? Mas quando a gente entra no site, e aí todo mundo pode entrar nesse site também, que é o site que simula a calculadora da reforma tributária, que é, vamos dizer assim, o nosso piloto que a gente tem de reforma tributária, cada NCM ele vai estar intimamente associado a um CST ou C-Class Trib, né? Então, a gente não vai ter essas dualidades de classificação tributária por NCM, né? Embora, sim, alguns falem sobre isso, mas nós não teremos essa dualidade, beleza? Então, cada produto ele vai ter ali a sua classificação singular no que diz respeito à reforma tributária. E aí, o ponto que eu acho interessante da reforma tributária, que aí talvez seja uma virada de chave e que facilita bastante o trabalho da contabilidade, é a seguinte, né? Hoje, um produto ele pode ser tributado de ICMS, né? E ele pode ser isento de PIS/COFINS, alíquota zero, né? Então, a gente tem um produto com duas regras tributárias, certo? Às vezes nós temos um produto com até mais de 5 regras tributárias, 3, 4 regras, né, Eldo? Por exemplo, um produto que a gente trabalha no Rio de Janeiro, ele pode ser cesta básica, ele pode ser diferido, ele pode ser tributado com PIS/COFINS ou alíquota zero, e se eu mandar ele para fora do estado, ele pode ser tributado a 2%, mas se o estado para quem estou vendendo for ST, ele vai ser ST também. Então, um produto só hoje, ele pode ter várias regras tributárias. Na reforma tributária, um produto ele vai ter apenas uma forma de tributar, entende? Então, cada produto ele vai ter uma tributação singular e própria para ele mesmo. Então, Trazendo, se me permite, trazendo um exemplo bem claro de um produto que tem o mesmo NCM, no entanto, pode ter 3 classificações. A margarina, a famosa margarina. A margarina até 500 gramas hoje, cesta básica. Acima de 500 gramas e até 1 quilo, ST. Acima de 1 quilo, tributado. Na reforma tributária, vai ser uma coisa só. A margarina, na reforma tributária, vai ter redução de 100%, independente da gramatura dela. Na reforma tributária, justamente para acabar com essas distinções, essa multiplicidade de tributos. Entendeu? E aí, gente, naturalmente, quando a gente fala de uma isenção ampla, né, porque a gente vai ter uma lista ampla de produtos isentos. Isso é bom para alguns, né, mas também pode ser ruim para outros. Como assim, Carlos? Você está falando que a gente vai ter muita coisa isenta, por que isso pode ser ruim? Você imagina clientes nossos que possuem uma atividade industrial, eu não vou industrial é o termo errado, mas que possui uma padaria forte no segmento. Por que chamar padaria de indústria errado? Porque padaria não é indústria, beleza? Está lá na lei do IPI. Então, assim, imagina que você tem uma produção alta no seu supermercado, né? Uma padaria forte, um setor de laticínios forte, um setor de salgados forte, lanchonete forte. E imagina que parte dos insumos que você adquire para essa sua produção que tiveram créditos,
pode ser que na reforma tributária eles sejam isentos. Mas o produto que você está fabricando não vai ser isento, ele será tributado. Então, o que acontece? A gente vai ter uma economia tributária que beneficia o supermercado como um todo, mas algumas cadeias segmentadas dentro do próprio mercado terão, assim, vamos dizer assim, um custo tributário maior, porque a quantidade de créditos de matéria-prima que você vai ter vai reduzir. Então, aquele leite que você compra, você não vai ter crédito. Aquela margarina que você compra para a produção não vai te dar crédito. Né? A farinha de trigo não vai te dar crédito. E por aí vai. Né? Então, é também um ponto de quê? De reflexão. Né? Então, o que hoje eu tenho como produção que me gera crédito que não vai me gerar crédito na reforma tributária? É também um ponto que vale a pena a gente pensar, porque isso também, embora você tenha uma redução global da carga tributária, esse seu segmento em especial, a padaria, pode ser que ela fique mais caro. E aí, será que ela ficando tributariamente mais caro, ela continua rentável como era? Será que vai fazer sentido eu continuar com uma padaria? São coisas que a gente vai ter que pensar e aí envolve, claro, o planejamento tributário, análise, por aí vai. Verdade, Carlos. Essa parte da padaria é um ponto bem importante, tá? Porque hoje os itens da padaria são tributados a 14%. Na reforma tributária, não vai incidir isso, a não ser que seja classificada no QNAE correto de produto, por exemplo, de padarias, lanchonete, aí sim, terão uma redução na base de cálculo. No entanto, se não tiver o QNAE correto, tá? A tributação de 14 vai sumir e vai ser tributado integralmente de IBS e CBS. Assim, Eldo, eu queria até fazer um comentário aqui para, de fato, talvez instruí-los, né? Hoje, quem possui restaurante ou ali uma atividade segmentada no mercado, que tem ali, envolve lanchonete e restaurante, você consegue segregar essa receita, em alguns casos você tem ali a opção de tributar esse faturamento pela alíquota de 3, 4%, correto? Então, assim, na reforma tributária, não vai existir benefício. Quer dizer, tem uma redução para restaurante, mas ela não chega nem próximo de 3%. Entende? Então, alguns segmentos na reforma tributária, infelizmente, vão segurar a conta, tá, gente? E aí é importante a gente entender quem paga mais e quem paga menos para saber se eu estou no grupo que paga mais. Beleza? Para que se eu estiver nesse grupo que paga mais, o que que eu posso fazer para pagar menos, né? Eldon, a gente tem aqui nessa apresentação algo sobre a não cumulatividade? Não começou a entender. Não? Então, eu vou aproveitar então aqui o gancho para a gente falar um pouquinho sobre isso, pode ser, Eldon? Claro, perfeito. Beleza. Então é o seguinte, o que acontece? A reforma tributária, ela traz um conceito de não cumulatividade plena, tá? O que que é isso? Hoje, quem é lucro real, você já sabe que você tem direito a crédito sobre aquilo que você compra, e quando você vende, você destaca ali um débito de ICMS sobre o produto que você vendeu, né? Então, isso é o conceito de não cumulatividade. Aquilo que eu compro tem o crédito, aquilo que eu vendo tem o débito. Só que essa não cumulatividade que vocês possuem direito hoje, ela não é plena, no sentido de aquilo que é uso e consumo, aquilo que vocês compram que é inerente, não é inerente, né, mas que pertence à sua atividade, não te gera crédito tributário, né? Então você não toma crédito de ICMS sobre isso. É até engraçado porque lá em 2022 o governo do Estado do Rio de Janeiro, ele liberou uma legislação na qual dizia que iria liberar crédito de ICMS sobre uso e consumo, mas só a partir de 2032, né? Aí chega a ser engraçado, né? Porque em 2032 a reforma ela já está 100% em vigor, né? Olha como é que é loucura, né? O governo do estado ele entende que vocês deveriam ter direito a crédito sobre isso, mas ele coloca ali um limitador, né? Ele diz quando você vai poder se creditar. E aí isso basicamente é irrelevante, já que a reforma ela já vem para tapar esse buraco. Mas qual que é o ponto? Na reforma tributária, aquilo que você comprar de uso e consumo, sabe aquela despesazinha bem ridícula? Vou dar um exemplo aqui, caneta, que você comprou, isso vai te gerar crédito de IBS e CBS. Então, é um absurdo como isso pode ser bom para a gente. Então, aquelas despesas com combustível que você contrai, que você nem liga para pegar notinha, para pegar cupom fiscal,
ou que você nem liga em fazer uma parceria com o posto para ele te mandar uma nota fiscal todo mês, isso vai ser fundamental. Pode ser que ela faça você pagar menos IBS e CBS. E que se você não tiver ela, pode ser que você pague mais caro. Então, toda despesa que você tiver no seu negócio, que hoje não tem documento fiscal, gente, esquece isso, beleza? Você vai precisar ter documento fiscal de tudo. O seu João, o seu José que faz a sua obra, que não te dá documento fiscal, mas que é um pedreiro top, você vai poder continuar com ele? Pode, sem nenhum problema, já que você já conhece o trabalho dele, sabe que ele é de confiança. Mas saiba que essa despesa, ela não vai te gerar crédito tributário. Pode ser que você pague mais caro por isso. E a gente sabe que obra nesse mercado não é obra barata. A gente não está falando de obra que custa aqui R$ 10.000. São obras caras, né, de 50, 150, às vezes milhão de reais. Entende? Então, você imagina você perder, por exemplo, talvez 28% só de IBS e CBS nessa obra. Entende? Porque você não conseguiu documento fiscal, né? Então, tenham isso em mente. Qualquer despesa que você tomar na reforma tributária vai te gerar crédito de acordo com aquilo que a legislação permite, de acordo com o tipo de serviço prestado. Então, é importante que você tome nota fiscal de tudo, porque é isso que talvez faça você sair de um 8% de carga tributária global que você paga hoje para talvez um 5%, para talvez um 4%, né? Então, é um momento muito bom para esse mercado. Vocês podem realmente pagar menos impostos, mas depende literalmente do trabalho de cada um e principalmente do treinamento que vocês vão dar para a equipe de vocês, para que eles tenham essa sensibilidade no dia a dia, beleza? Para que eles saibam ler e identificar os fornecedores que vão ou não dar créditos. Isso vai ser fundamental, beleza? Então, na reforma tributária, nós teremos a não cumulatividade plena. O que isso significa? Toda despesa que você contrair no seu negócio, ela vai te gerar crédito. O seu consumo, ativo imobilizado, aquela caneta, aquilo que você acha que não gera crédito, vai te gerar crédito. Mas para isso você vai precisar estar preparado. E isso envolve o quê? Né? Isso envolve também uma preparação dos sistemas para isso, né? Então, se você não tem o hábito de, por exemplo, lançar no seu comercial, lançar no seu sistema as notas fiscais de despesa, se você só coloca numa pasta, ou então você escaneia e manda para a contabilidade, gente, isso não tem mais que acontecer. Você tem que criar esse hábito de você lançar tudo no comercial, gerar o financeiro disso direitinho, beleza? Então, entendo que é uma série de processos que envolvem mudança de cultura mesmo, beleza? E você só vai conseguir isso, literalmente, treinando a equipe. E aí, para isso, eu vou vender o peixe aqui, né? A gente está aqui para treinar a sua equipe, beleza? Chama a gente, vamos trocar uma ideia. E ao final, eu gostaria que vocês ficassem, porque eu quero conversar especialmente com quem não tem um sistema como o Solidcom, como o SD, como o FTC. Então, eu vou deixar o Elton tocar aqui e no final eu gostaria que vocês ficassem para a gente trocar uma ideia, para a gente traçar um cronograma, para que vocês se preparem nos sistemas de vocês, porque senão vocês podem não conseguir gerar nota fiscal de venda em janeiro. Então, você imagina seu caixa parado na volta do ano novo. Isso pode acontecer, beleza? Então a gente quer conversar sobre isso com vocês. Pode seguir, Aldo. Exatamente. Então, vamos lá. Continuando. Alíquotas e reduções da reforma tributária. Então, vamos lá. A alíquota total estimada de IBS, isso aqui é o somatório, de IBS, Imposto sobre Bem e Serviço, mais a contribuições sobre bem e serviço, CBS, será de em torno de 26% e meio, tá? Podendo variar conforme a definição da União, Estados e Municípios. Então, essa alíquota de IBS e CBS ainda não está confirmada. É uma estimativa, tá, gente? A gente já tem. Agora, a alíquota do IS, que é do Imposto Seletivo, ainda não tem uma definição e nem uma estimativa de quanto vai ser essa alíquota, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só complementar. Desculpa, Eldo. Só complementar, gente. Vamos lá. Ainda nós não temos uma alíquota oficial do governo, como o Eldon disse, né? Então, qualquer estudo que vocês vejam, seja nosso, seja de qualquer página no Instagram, Facebook, que eu sei que vocês acessam e tal, e falem sobre a alíquota, isso é meramente especulativo, né? A gente está aguardando esse texto da regulamentação,
definindo as alíquotas, definindo também questões de créditos de PIS e COFINS, que eu também vou abordar com vocês mais no final da live, mas nós não temos nada definido sobre isso ainda, tá? Então, nós sabemos que terá uma alíquota e que ela provavelmente será superior a 26%, só que ainda não sabemos se será mesmo superior ou não, né? Então, assim que a gente tiver a alíquota definida, nós iremos passar para vocês. Mas é importante definir o seguinte, tá, gente? O Estado, o governo, ele não está preocupado em definir uma alíquota agora. Por quê? Essa alíquota, ela só será, vamos colocar assim, ela só será efetivamente, ela só terá efeitos efetivos em 2027, com a extinção do PIS/COFINS, entende? Então, o governo ele pode esperar até o momento de eleição, que é lá em outubro do ano que vem, né? Porque eu, particularmente, não acredito que o nosso governo vai querer regulamentar uma alíquota de 28% para que isso saia lá bonitinho no Jornal Nacional, né? O governo sanciona a alíquota da reforma tributária em 28%. Você imagina como isso pode ser impopular, né, para o governo atual. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe como é que funciona a política no Brasil, então a regulamentação da reforma ela pode sair agora, a gente pode ter a alíquota agora, mas muito provavelmente só sai só depois das eleições de outubro, ok? Então, se sair antes, maravilha, mas entendam que isso é pouco provável, beleza? Porque a gente sabe que tudo no Brasil vira campanha política, tá? E aí, Elton, fala um pouquinho para a gente dessas reduções aí. Vamos lá. As reduções serão as seguintes. Para produtos da cesta básica, serão reduzidas a base de cálculos em 100%. Então, não incidirá imposto. Dispositivos médicos, redução de 60% na base de cálculo. Alimentos destinados ao consumo humano, 100% de redução na base de cálculo, 60%. Higiene pessoal e limpeza, 60% de redução. Insumos agropecuários e aquícolas, 60% de redução. Medicamentos, 100%. Hortifruti grangeiros, 100%. Um detalhe aqui, gente, bem importante no hortifruti grangeiro é que a NCM do milho, a espiga de milho, que é in natura, não está no anexo 15, que menciona os itens do hortifruti grangeiro. Então, nesse caso, o milho que hoje ele é isento de ICMS, na reforma tributária, até o presente momento, ele vai ser tributado. No entanto, ele pode ser incluso mediante ao início da reforma tributária. Mas hoje, com o que nós temos, o milho in natura, ele não se encontra no definido benefício fiscal do hortifruti grangeiro. No entanto, você pensa, mas se o milho in natura não está no benefício de redução, então significa que o milho, por exemplo, o milho desidratado, que é para venda de produtos agropecuários, ele já se enquadra aqui. Então, aqui ele tem redução de 60%, que é os insumos agropecuários. Agora, o milho in natura ele vai ser tributado até o presente momento. Isso pode mudar, tá? Livros e revistas e jornais, será imune, não vai incidir nada. Absorvente... Hoje já é imune, né, Elton? Não muda nada, né? Já é imune. Só vai continuar. Absorvente. Hoje, os absorventes e tampões, ST, com a reforma tributária, ele vai ter redução de 100%, então não vai incidir nada. Aqui, fornecimento de alimentação, lanchonete, 40%. Isso para aquelas empresas que têm o KENAI de lanchonete. Tá? Lanchonete, restaurante, terão redução de 40%. Não tendo o KENAI correto, pode falar, Carlos. Eldon, deixa eu só fazer aqui um comentário. Gente, esse último ponto que o Eldon colocou aqui, eu quero que todos vocês prestem atenção aqui no que eu vou falar agora. A gente está falando de uma redução de 40%, correto? Como que funciona hoje a tributação de um restaurante, né? Ele pode tributar de ICMS a 3% a 4%, então vamos colocar ali e definir em 4%, ok? Sobre o faturamento. E o PIS/COFINS, a maioria entra ali no regime de lucro presumido, né? Já que a legislação ela não permite tomada de crédito de PIS/COFINS sobre matéria-prima alíquota zero, né? Então a gente está falando de arroz, feijão, carne, que são os insumos principais de um restaurante. Então a maioria entra no lucro presumido, o que dá uma tributação sobre faturamento de 3,5%. Então a gente tem 4% de ICMS mais 3,5% de PIS/COFINS. Isso dá uma tributação sobre o consumo de 7,65%. Com a reforma tributária e uma redução de 40%,
Se a alíquota da reforma tributária for 28%, a gente está falando de uma tributação de 16,8%, né? Então, a gente está falando de basicamente uma dobra na carga tributária, ok? Ah, Carlos, mas aí a reforma ela é não cumulativa, né? Tem a não cumulatividade plena, então eu vou ter uma alíquota mais alta, mas eu vou poder tomar crédito de um monte de coisa. Beleza, é verdade. Só que o que é despesa em um restaurante? Fora o aluguel, energia, água e os funcionários, sendo que sendo que folha não gera crédito, né? Eu sei que tem uns insumos, mas os insumos serão alíquota zero, né? Porque basicamente é cesta básica. Então nós teremos um aumento de carga tributária bem alto para fornecimento de alimentação, lanchonete, restaurante, bares. Então, isso quer dizer então que essa categoria vai pagar um imposto mais caro de cara? Inicialmente, podemos dizer que sim, tá? Especialmente para quem é lucro presumido e já tem impacto em 2027. Só que a gente sabe que no Brasil existe muito lobby, né? Então, nada impede a associação aqui de bares e lanchonetes de se mobilizar e pleitear uma redução maior na reforma tributária. Porque, assim, entendo que isso aqui é só o texto inicial. Pode sim ter alterações mais para frente. Então, nada impede de que, assim como o milho, as associações ela entrem solicitando a redução uma isenção para o milho, a mesma coisa para bares e lanchonetes. Então, inicialmente, o que a gente tem é o quê? Um aumento absurdo na carga tributária de bares e restaurantes, que sai de 7,65 para 16,8. Tá? Então, quem tem atividade de bar, lanchonete e restaurante, o que você precisa fazer? Um planejamento tributário com a contabilidade. Chamar a gente para conversar, rever as suas despesas, treinar a sua equipe, entender o que gera e o que não gera crédito tributário e, literalmente, um planejamento tributário para você entender quanto você vai pagar, beleza? Se o seu faturamento for pequeno, literalmente planejamento tributário, porque talvez seja mais interessante voltar para o simples, né? Então, vamos avaliar isso, beleza? Não deixem, não posterguem isso, levem isso com muita seriedade, é uma pauta muito importante. Vamos lá, Eldo. Perfeito. A gente tem aí, né, Carlos, um mês e alguma coisa, né? Para analisar os casos, justamente para se preparar para a reforma tributária. Que dia 6 de janeiro de 2026 já começa a entrar a reforma tributária. Assim, na verdade, Eldo, a gente tem 13 meses, né, para montar um planejamento tributário, porque a cobrança mesmo, ela começa em 2027, né, que é quando o PIS/COFINS ele é extinto e entra o CBS, né? Então, essa primeira etapa, na verdade, a gente tem que colocar informações nos documentos fiscais, mas no bolso do cliente, de forma efetiva, é 2027. Só que, assim, um ano é muito pouco tempo, né, Eldo? Um ano passa muito rápido. Então, você ter um ano para você treinar a equipe, se planejar, rever fornecedores, pode parecer que é muito tempo. Mas olha que loucura, a gente já está em novembro, né? Há pouquinho tempo atrás a gente estava ali em janeiro e o ano passou extremamente rápido. Então, com a reforma tributária, com bastante movimento, bastante fornecedor, bastante agitação, o ano vai passar ainda mais rápido, né? Do que a gente espera. Exatamente. Bom, só dando continuidade, agora vamos falar do split payment. O que é um split payment? Split payment é um mecanismo de pagamento fracionado, que separa automaticamente no momento da compra o valor do imposto e o valor líquido a ser recebido pelo fornecedor. Então, vamos lá. Atualmente, o mecanismo de split payment ainda não está implementado para o setor do varejo. Então, esse mecanismo de pagamento, de separação do valor líquido a ser recebido e do imposto não está implementado no varejo, tá? Mas está em fase de discussão e definição no Congresso Nacional, tá? No contexto de regulamentação da reforma tributária. Então, para o setor do varejo, o split payment ainda não está implementado, apenas em discussão, tá? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Como é que isso funciona na prática? O varejo, ao comprar da indústria, ao realizar o pagamento, sendo ele via boleto, Pix, transferência bancária, é repassado os valores para o banco, que automaticamente já vai separar
o que vai ser recebido pela indústria e o que o governo vai receber. Então, quando o banco recebe esses valores, ele já distingue. Tanto por cento vai para o governo e demais vai para a indústria. Perfeito? Quer fazer um comentário, Carlos? Sim, deixa eu só, talvez aqui, contextualizar vocês, tá? Quem é supermercado? Quem pratica venda direto para consumidor final? Então, nós, enquanto varejo, e aí eu digo varejo supermercadista, né? Aquelas lojas do shopping que só vendem para pessoa física, o amigo que tem uma banca ali de jornal, que vende jornais, o amigo que tem uma banca de telefone que vende ou faz reparo de telefone. O split payment não vai atingir esse segmento que faz venda direto ao consumidor final, beleza? O split payment ele vai inicialmente atingir empresa que faz venda para empresa. Então, você não vai ser atingido, mas o seu distribuidor provavelmente vai. Então, ele vai ter que fazer o pagamento aí via split payment, assim como a indústria, ok? Nós que somos supermercados não seremos afetados pelo split payment. E de modo assim, talvez assim, só para reforçar o entendimento do split payment, o que é isso? Vamos imaginar que você comprou, gente, um mouse, tá? Ou um equipamento, ou um produto por R$ 100, tá bom? Você comprou isso aqui por R$ 100, por exemplo, tá? Como é que funciona isso? R$ 100, digamos que R$ 100 seja o valor do produto. Só que de impostos, você tem que pagar R$ 28. Então, o que o seu cliente vai pagar quando você emitir um boleto é R$ 128. Você gera um boleto de R$ 128. Você gera uma cobrança no cartão de R$ 128. O cliente pagou R$ 128. Desses R$ 128, R$ 100 vem para o caixa da empresa e R$ 28 vai direto lá para o nosso amigo Lula, beleza? Lulinha vai colocar R$ 128 direto lá na conta dele, beleza? Isso de forma bem resumida é o split payment. R$ 100 para você, R$ 28 para o nosso amigo Lula, beleza? Como que isso pode afetar as empresas? Hoje, as empresas elas pegam esses R$ 128 e colocam no bolso, seguem a vida e lá no dia 10, né, ela vai lá, faz a sua apuração de ICMS e paga o valor do ICMS. Como é que vocês fazem isso covardemente, né? Estou brincando aqui, né? Mas é engraçado. Vocês vão lá, pegam o giro dos últimos dias, né? E pagam o ICMS, né? O split payment é o contrário. Você não vai mais contar com o giro dos últimos dias para pagar o ICMS. Você fez a venda, o governo ele já recebe o valor, e aí lá no seu período de apuração você informa aquilo que você já pagou para o governo, que o governo já pegou de forma antecipada, você vai pegar os seus créditos das aquisições que você fez nesse período, despesa, fornecedor, e você vai confrontar com tudo aquilo que o governo já pegou de forma antecipada. Um menos o outro, você vai ter ou valores a complementar, caso falte alguma coisa, né? No caso, pagamentos em dinheiro, ou que a boleto ainda não tenha vencido, e você vai ter ali a oportunidade de, por exemplo, ter um ressarcimento em conta. Como assim, Carlos? Vamos imaginar que as minhas despesas, os meus custos tenham superados, né? Os meus créditos tributários sejam superiores àquilo que eu mandei para o governo, aquilo que o governo pegou de mim de forma antecipada. Você vai ter a oportunidade de você fazer um ressarcimento em conta, né? Então, isso é um dos mecanismos que a Split Payment ela também dispõe para a gente. É claro que isso não vai afetar o supermercado inicialmente, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso nesse primeiro momento. É claro que no futuro isso pode sim ser alterado, mas o que a gente pode dizer para vocês é que na lei complementar existe um artigo que assegura que o split payment ele é um modelo opcional para o supermercado, ou seja, será a opção do varejo apurar por meio do split payment. E aí eu entendo que o varejo como um todo não vai fazer essa adesão, né? Porque não faz sentido você mexer com o seu fluxo de caixa, tá bom? Eu vi que alguém ali levantou a mão, se puder falar agora, pode ficar à vontade. Oi, Carlos, boa tarde. Eduardo do Jornalismo, tudo bem? Alô? Oi, tá me ouvindo? Eduardo, quer falar? Oi, tá me ouvindo? Está um pouco longe o Ouvindo. seu áudio.
Tá, é que eu estou no fone. Essa questão do split payment, no caso do varejista, você coloca que não vai ter obrigatoriedade. No caso dos supermercados, ele vende muito de venda a crédito, né, pela operadora de crédito, cartão, voucher. Eu estava lendo a respeito, isso não vai ter essa retenção da parte tributária do repasse das administradoras, não? Eduardo, o seu áudio ele ficou bem ruim, mas pelo que eu entendi, você quer saber se isso não vai ter um impacto no que tange aos seus fornecedores, é isso? Alô, tá? Ficou melhor agora? Melhorou um pouquinho. Fala só um pouquinho alto perto do microfone, aí pode falar. Bom, questão do split payment, né, você colocou que o varejista não vai sofrer impacto, né, nas suas vendas para o consumidor final. Uhum. Eu estava até vendo a respeito, né, algum sentido. As vendas que o supermercado faz com cartão de crédito, né, voucher, as operadoras, elas não vão reter essa parte do tributo, já fazer essa divisão na hora do repasse? Não, excelente pergunta, tá, Eduardo? E a resposta para ela é não, tá? Porque uma vez que o split payment ele não seja obrigatório para o supermercado, as operadoras de cartão administradoras, elas não vão ter, vamos colocar assim, essa licença ou essa liberdade de fazer esse recolhimento sem a sua autorização, né? Porque a legislação ela o resguarda, entende? Então as operadoras de cartão de crédito elas vão ter que sim desenvolver esse método, mas ele não será obrigatório para você. Muito provavelmente vai haver ali uma comunicação entre você e as operadoras de cartão quando isso for obrigatório para o supermercado no futuro, beleza? No caso a gente vai ter que ficar vigilante nesse sentido, né? Porque as operadoras, para saber dos clientes que ele tem, qual o segmento que está inserido, né? Vai ser mais parte nossa, né? Fazer né? Fazer contato com ele. Uhum. Assim, isso aí muito provavelmente vocês vão ter que fazer essas reuniões semestralmente com as operadoras para dizer se vocês fazem parte desse regime ou não, tá bom? Um ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui, Eduardo, já que a gente está falando de operadoras de cartão de crédito, que são uma espécie de prestadoras de serviço no nosso negócio, né? É o seguinte, o supermercado toma muito serviço, vocês sabem disso, né? E é importante que vocês avaliem o contrato de prestação de serviço que vocês têm para com seus fornecedores de serviços. Por quê? A reforma tributária ela vai ser bem agressiva, especialmente com quem presta serviço, tá bom? Então é importante vocês avaliarem os contratos e verificarem se não há cláusulas contratuais que estabeleçam ali, por exemplo, reajustes de preço por questões tributárias, entende? Por que eu falo isso? Para que você não seja surpreendido, você enquanto varejista, com um reajuste no preço de um serviço muito acima do esperado, né? Porque essas empresas elas terão um impacto tributário alto e naturalmente irão repassar para vocês. Então é importante vocês avaliarem se esse repasse está previsto dentro do contrato, porque senão vocês podem fazer a contestação, ok? E aí, mesmo alerta vale para quem está aqui comigo hoje, né? E preste serviço. Se você presta serviço, é importante que você faça, que você tenha na sua cláusula de prestação de serviço algo que permita que você faça um reajuste por conta de questões tributárias, tá bom? E se você não tem isso no seu contrato de serviço que você presta hoje, é importante que você faça um aditivo contratual. Porque você imagina, você chegar lá em 2027, você vai ter um aumento por conta da CBS e você não vai poder repassar isso para o seu tomador de serviço? Não faz sentido, né? Então, se você presta serviço, coloque um aditivo contratual no seu contrato de prestação de serviço ou coloque essa cláusula, beleza? E se você toma serviço, verifica se o seu prestador de serviço tem essa cláusula contratual. Se você não tem, já converse com ele, né? Veja um meio para que você não seja afetado por isso, ok? Perfeito. Obrigado, Carlos. Nesse caso aí, Carlos, é o ajuste automático pelo fato de estar contido na causa, né? Exatamente, Aldo. É importante verificar questões contratuais também na reforma tributária, beleza? Então, de modo geral, o split payment é isso, tá? O seu fornecedor, ele vai sim estar enquadrado no split payment quando você pagar a boleta do
seu fornecedor. Vou dar um exemplo aqui que não seja isento, né? Porque vai ser bem difícil, né? Já que boa parte vai ser isento, né, Eldo? Mas, por exemplo, você comprou lá, vamos imaginar que você comprou um caminhão de vassoura, um caminhão de sabão em pó, né? Produto de higiene. E aí essa nota fiscal de sabão em pó, normalmente ela era R$ 60.000, né? Lá, com a reforma que tiver 100% implantada, pode ser que você tenha ali R$ 60.000 para pagar de sabão em pó, mais 28% lá referente ao IBS e CBS, né? Esses 28% em relação ao custo. Então, pode ser que você receba pagamentos, né, dessa forma, boletas dessa forma. E aí, gente, não adianta chorar com o fornecedor, beleza? Os impostos eles serão assim, bem separadinhos e você vai saber exatamente o que você vai estar pagando. O lado positivo é que, uma vez que você paga esse imposto, adivinha, ele vira crédito tributário para você. Então, pense que você está pagando ele, mas que você vai receber de volta quando você fizer a sua apuração, tá bom? Então, tudo que você paga volta para você, ok? Vamos lá, pessoal, continuando. Vamos falar da vigência agora. A vigência, vamos começar pelo início de transição. Em 2026, a gente vai entrar na fase de teste, onde será cobrado um valor simbólico de 0,9% da CBS e IBS de 0,1%, totalizando 1%, tá? O valor arrecadado é integralmente compensado na PIS e na COFINS devidos. O que significa? No somatório da PIS e COFINS dá 9,25%, se eu não me engano. 9,25%. Será compensado na PIS e COFINS. Ao invés de pagar 9,25%, vai pagar 8,25%. Ok? Então, não terá um aumento no imposto. Vai ter uma parte de implementação. Tirar um pouco da PIS e COFINS para incluir a IBS e a CBS. Perfeito? Em 2027, como o Carlos já mencionou, vai haver a cobrança já efetiva da CBS e a instituição do imposto seletivo, IS. Então, em 2027, a gente vai ter a extinção da PIS e da COFINS. Tá? Vai entrar a incidência total da CBS. Perfeito? 2028, consolidação federal. Então, vamos lá. No sistema federal da CBS, o IS está operacional. E o IBS continua com a alíquota simbólica. Então, o IBS vai continuar com 0,1% e com o CBS já totalmente implantado, ok? O ICMS e o ISS, que é o estadual e municipal, seguem com alíquotas normais, perfeito? Fazer um comentário, Carlos? Não, pode seguir. Perfeito. Então, vamos lá. Na transição plena, que vai ser de 2029 a 2032, esse período marca a substituição gradual dos impostos estaduais e municipais, ICMS e ISS, pelo IBS, em um processo de coexistência de 4 anos. Então, de 2029 a 2032, vai entrar a vigência da participação da IBS e havendo uma participação do ICMS e da ICMS. Então, como isso vai funcionar na prática? Em 2029, vai entrar 10% de IBS e diminuir 10% de ICMS e ISS, totalizando 100%. 10% de IBS com 90% de ICMS e ISS. Em 2030, essa coparticipação do IBS aumenta para 20% e do ICMS e ISS para 80%. 31,30% de participação do IBS, com 70% de ICMS e ISS. 2032, 40% de IBS, com 60% de ICMS e ISS. Essa participação vai ser gradativa de um e diminuição do outro. Não vai haver aumento de impostos, tá, gente? Vai haver um aumento de um, mas a diminuição de outros. Com isso, havendo uma compensação de um para outro. Perfeito? Assim, gente, o que a gente quer reforçar com isso aqui, tá? Você vai continuar apurando o ICMS como você já apura pelos próximos 3 anos sem nenhuma alteração, beleza? Então, aquela empresinha do Rio Log, ela vai muito provavelmente continuar existindo. Aquele carinha do Simples que te dá um prejuízo, ele também vai existir. Aquele benefício do diferimento, ele também vai estar lá para te causar aquele estresse quando você der entrada
naquele biscoitinho amanteigado, ou naquele biscoitinho da pança lá, amarelinho da vaquinha, fermentado. Então, você vai continuar tendo seus estresses diários envolvendo ali o ICMS. Isso vai continuar fazendo parte da sua rotina, tá bom? Isso começa a mudar devagarzinho em 2029, mas até o fim de 2032, né, e 2033, início pleno, você vai continuar lidando com o ICMS. E aí, em 2033, esquece ICMS, somente IBS, e aí a gente vê como é que vai ficar. Mas até lá, você vai continuar apurando ICMS normalmente, tá bom? Lembrando que o PIS e COFINS é mais acelerado, né? Então, o PIS e COFINS ele já é extinto em 2027. Então, né, aí recapitulando, daqui a 13 meses você não pagará mais PIS e COFINS, você pagará CBS. Carlos, eu tenho aqui, meu advogado levantou para mim 1 milhão de crédito PIS e COFINS. Quer dizer, então, quando eu vou conseguir tomar esse crédito? Você vai conseguir tomar esse crédito. Seu advogado precisa fazer o que agora? Homologar esse crédito, provar que ele é um crédito verdadeiro, né? Você precisa escriturar esse crédito também. E aí, lá na reforma tributária, quando sair a regulamentação lá em 2027 dizendo como você vai poder tomar esse crédito, aí você começa a fazer uso dele. Claro que você vai poder fazer uso ao longo de todo 2026. Vai, porque você vai continuar pagando PIS/COFINS? Sim. Lá em 2027, quando o CBS entrar, esse crédito PIS/COFINS ele vai continuar valendo? Vai. Você vai poder tomar ele de uma vez só? Não, né? Aí é não. A gente não sabe ainda como você vai poder tomar esse crédito, mas provavelmente vai seguir o modelo de 1/12 ou 1/60, que é o quê? Você vai pegar esse valor total que você tem de crédito, você vai dividir em 12 ou 60 vezes. E aí todo mês você toma uma parcela disso, né? Ou, o que também é muito comum, é um percentual máximo em relação à apuração daquele valor. Então, por exemplo, se eu pago 100 mil de CBS, você pode compensar no máximo 30%, que também é um mecanismo muito comum usado aí pelo Estado para compensações, tá bom? O Perfeito. ponto é, se você tem crédito PIS/COFINS, você precisa conversar com o seu advogado, né? Fazer um planejamento ou chamar a Focus aí, a gente tem uma equipe de compliance tributária, uma auditoria que também faz esse serviço para que você possa homologar e validar esses créditos, tá bom? Vamos seguir, Eldo. Perfeito. Continuando. E em 2033 vamos ter a vigência integral. Então, 1º de janeiro de 2033, vamos ter a implementação plena do novo sistema tributário no Brasil, coexistindo apenas um novo sistema. ICMS, extinto. Então, havendo a extinção da PIS, da COFINS, IPI, ICMS e ISS, deixam de existir em 2033. E esse é o sistema, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA atual, composto integralmente pela CBS e IBS e o imposto seletivo, que passa a ser um modelo único de consumo sobre o consumo. Perfeito? Isso aí. Vamos tributar. Bom, acho que a gente encerrou o que a gente queria falar enquanto apresentação aqui, né, Aldo? E aí, antes de a gente se despedir, pessoal, não sai da reunião ainda, beleza? Que agora que vai rolar o convite aqui para resolver e a gente criar um cronograma sobre a reforma tributária. Você está proibido de sair da reunião. Segura um pouquinho aí. Vamos lá. O que acontece, gente? Quem possui a Como Tributar enquanto revisor tributário, a gente já está preparando todo o ambiente, a gente já comentou com vocês sobre isso, né? Então, a gente está fazendo algumas atualizações na nossa base. A gente vai começar em uma fase de diálogos com os sistemas, né? Solidcom, SD, FDC, Tetra, Super, enfim, para fazer e trabalhar nessas integrações. Só que qual que é o ponto? Nem todo mundo aqui usa um sistema de ponto, né? Nem todo cliente da Focus usa um sistema que está preparado sequer para reforma, ou melhor, que sequer sabe que existe uma reforma tributária. Eu sei que pode parecer absurdo, gente, mas tem sistema que nem sabe que isso está acontecendo, beleza? E pode ser que seu sistema seja um desses, beleza? Então, se você não tem um sistema de grande porte, né? Se você não é um parceiro da Como Tributar, eu gostaria de convidá-los, né, a entrar em contato com a gente para que a gente possa conversar diretamente com você
traçar um cronograma, né, e te passar ali um passo a passo do que você vai precisar fazer, tanto para conversar com o seu sistema, quanto para se adequar em relação à reforma tributária, beleza? Por quê? Se você não fizer isso, gente, é sério, você não vai conseguir emitir nota fiscal de venda em janeiro, beleza? Se você não fizer isso, a sua operação ela pode parar. Então você precisa conversar com a gente precisa dessa conversa chata, a gente precisa alinhar alguns pontos e definir algumas estratégias e metas. Ou a sua operação pode travar, beleza? E aí, Janaína, você está aqui com a gente? Alguém do relacionamento aqui com a gente? Ágata? Beleza. Agatha, eu queria que você abrisse aí a sua câmera e seu microfone e ajudasse a gente aí nessa ponte, beleza? Pudesse falar um pouco aqui brevemente com a gente, Agatha? Bom, gente, a Agatha parece estar com problemas aí de comunicação, mas eu vou fazer o seguinte: todo mundo aqui chegou até a gente por meio do nosso canal de relacionamento. Então, se você é, assim como você recebeu o acesso a essa live, eu gostaria que você mandasse uma mensagem agora para a pessoa que te mandou esse link para essa live, né? E começasse ali, solicitasse o nosso contato, né? Ou passasse o seu contato para essa pessoa e pedisse para que nós entrássemos em contato. Porque a gente precisa conversar com você sobre a reforma tributária, beleza? A gente precisa preparar você e o seu sistema para isso, tá bom? Então, esse é uma pauta importante e você não pode negligenciar ela, tá bom? Então, eu peço a colaboração de vocês para que a gente possa, junto, passar por esse momento de reforma tributária e garantir que a sua operação continue acontecendo como ela precisa acontecer. Tá bom? Elton, considerações finais, pode ficar à vontade. Vamos lá. Em relação a isso, só reforçar aí a importância da classificação fiscal, tá? O acompanhamento das mudanças até a início da vigência da reforma tributária. O treinamento da equipe é muito importante nessa transição, tá? Porque é uma equipe bem informada, vai fazer com que evite custos operacionais indevidos, ou até mesmo pagar um imposto a mais que não deveria. Então, esse acompanhamento, o treinamento, a classificação correta, vai fazer com que a loja se beneficie muito mais da reforma tributária do que veja isso como um peso em si sobre a loja. Então, esse acompanhamento, esse estudo, esse treinamento é muito importante para as lojas. Bom, pessoal, no geral é isso, tá? Gostaria de agradecer aí pelo tempo de vocês. Eldon, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez também, tá bom? Eu que agradeço a sua participação. Gostaria de colocar aí a Como Tributário à disposição de vocês e nós, enquanto Grupo Foco, também estamos à disposição. Contem com a gente e fiquem à vontade para nos mandar mensagem com suas dúvidas também posteriormente, caso tenham essa necessidade. Só Bom, uma abraço. questão. Estão me perguntando onde Claro. vai disponibilizar a gravação. Sim, essa live ela está gravada. Vocês podem solicitar para a mesma pessoa que enviou o link da live para vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí para me perguntar e não esqueçam de fazer contato para que nós possamos alinhar e definir um cronograma para que você possa se adequar às novas regras. Pessoal, grande abraço, boa tarde a todos. Pessoal, satisfação estar com todos vocês. Tenham uma ótima tarde.
Se eu cair, meu filho,